Bom dia, pessoal. Para encerrarmos hoje o capítulo sobre Egito Antigo, o capítulo 5, né, do livro 1, nós não vamos deixar de realizar os exercícios da sessão Explore seus conhecimentos, as páginas 82, 83 e 84. Vocês vão, então, acompanhar pela apostila de vocês a leitura comigo aí dos enunciados de cada uma das questões. Eu vou fazer alguns comentários e elaborar com vocês esses exercícios, tá bom? Assim encerramos o livro 1 e a partir da próxima aula iniciamos o livro 2, capítulo 6. Bem, a questão 1, lá na página 82, é uma questão de assinalar verdadeiro e falso, né? E vejam lá, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A letra A. O Império Egípcio se formou por meio da unificação dos diferentes nomos, ou seja, das aldeias, existentes ao longo das margens do rio Nilo. É verdadeiro ou é falso, galera? As cheias do rio Nilo aconteciam todos os anos. Isso ajudava a regular o ritmo de vida dos egípcios, que estabeleciam o momento de plantar ou de colher seus alimentos de acordo com a cheia ou a vazante do rio. Isso é verdadeiro ou é falso? A construção de diques, barragens e canais de irrigação, entre outras obras hidráulicas, não era de conhecimento da civilização egípcia, de modo que seu desenvolvimento só foi possível às margens do rio Nilo em razão da aridez do deserto presente no entorno. Agora, explique o erro das afirmações que você assinalou como falsa. Bem, sobre essa questão 1, eu acho importante explicar que, embora a proximidade aí com o rio Nilo fosse essencial, posto que era dele, né, que adivinha a água, as construções estavam, sim, entre os conhecimentos egípcios. Caberia comentar também que os itens verdadeiros, ou seja, a letra A e a letra B, deles aí é possível estabelecer algumas decorrências lógicas, né, que vocês podem raciocinar aí por meio do estudo desse capítulo. O faraó, por exemplo, surgiu com a união, né, dos nomos citados lá no item A, sendo o governante no Egito unificado em detrimento, né, dos nomarcas. Lembrem, né, dos nomos e dos nomarcas, né, espécies de governantes locais, né. Já as cheias do rio Nilo, ele não só regulavam aí, né, o ritmo dos egípcios, como também eram essenciais para a fertilidade do solo e, consequentemente, para o desenvolvimento da agricultura. Então, a questão 1, a letra A é verdadeira, a letra B é verdadeira e a letra C é falsa. Como a questão pede para a gente explicar o erro da afirmação que a gente assinalou como falsa, ou seja, a letra C, a gente poderia escrever aí que a alternativa C ela está incorreta porque o conhecimento das obras hidráulicas já existia e não só existia como foi essencial para que os nomos, né, as aldeias crescessem e se tornassem então o Antigo Egito, né, um dos maiores impérios de que se tem conhecimento, né? Por meio dessas construções é que foi possível administrar as cheias do Nilo e também as plantações e assim sobreviver em meio ao deserto. Vamos para a questão 2. Os escribas do Egito Antigo ocupavam uma posição subalterna na pirâmide social egípcia. A sua posição era inferior em relação aos conselheiros do faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Mas as características do seu ofício os afastavam de trabalhos braçais, né, trabalhos forçados, e das arbitrariedades também das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada dos escribas se explicava por quê? Lembrem vocês, antes de lermos aqui as alternativas, lembrem vocês que os escribas, eles estavam entre
os poucos egípcios que sabiam, afinal de contas, ler e escrever. Esse domínio da leitura, né, e da escrita dos hieróglifos concedia para esse grupo um certo privilégio dentro da organização social, dentro da estratificação social do Estado, né? Colocando-os aí acima dos camponeses e dos escravos. Valeria ressaltar, no entanto, que eles não eram os únicos que sabiam ler nesse período, pois alguns grupos, né, como os altos funcionários do Estado, os altos funcionários reais que estavam apenas abaixo dos faraós, eles tinham esse conhecimento, eles sabiam ler e escrever também, né? Mas o papel dos escribas era central na administração do reino, né, dos reinos, né? É por isso que, relativamente à questão 2, a letra C é a mais correta, pelo domínio dos escribas, dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades da administração pública. A questão 3, ainda à página 82, a sociedade atual deve aos egípcios uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade. Eram habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com as causas naturais. Criaram as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal. Sobre os egípcios, é correto afirmar também que, atentem-se aí, né, que entre as principais contribuições dos egípcios está o fato de que eles deixaram aí 3 sistemas de escrita ao mundo: os hieróglifos, o hierático e o demótico. Né? Esses 2 últimos, o hierático e o demótico, né, originaram-se aí da evolução do primeiro, ou seja, do hieróglifo, e foram criados com base na simplificação da escrita hieroglífica. É por essa razão que, com relação ao exercício 3, a alternativa correta é a letra B. Assinalem aí. Deixaram, além dos hieróglifos, outros 2 sistemas de escrita, o hierático, empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular do hierático. E ambas, né, só para a gente considerar, para que vocês não esqueçam disso, ambas originam-se aí de um processo histórico de simplificação daquele primeiro sistema de escrita, ou seja, da escrita hieroglífica. Vamos ao quarto exercício, que traz aí a página 83 o seguinte enunciado: analise a imagem e o texto a seguir e assinale o item correto. A imagem demonstra um julgamento. Nele o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve que a pluma, para provar que sua conduta em vida era irrepreensível, pautada, ou seja, na verdade, justiça e boas ações que dariam aí a ele a imortalidade e paz se houvesse êxito no julgamento. Que coração pesa menos que uma pluma? Nenhum, né? Com base no Antigo Egito, é correto concluir que esse julgamento essa imagem, pessoal, apresentada é o chamado papiro de Hunoffer, um dos fragmentos aí do chamado Livro dos Mortos. Tá? Com base nessa imagem, é possível, observem aí, né? É possível entender o ritual do julgamento de acordo com as tradições egípcias, né? Por exemplo, da esquerda para a direita, observem aí, vê-se um defunto vestindo aí uma longa túnica e sendo conduzido pelo deus Anubis para a balança do julgamento. Em seguida, o coração do defunto, que representava o seu pensamento e a sua vida, é colocado ali em um dos pratos da balança, enquanto que no outro prato, né, coloca-se uma pluma, né? Símbolo do quê? Símbolo do equilíbrio e da norma, né? Daquilo que era considerado então normal, não fosse considerado um desvio, enfim. O Anubis, o deus aí da morte, né, aparece então, vejam só, de joelhos, observando aí a pesagem
juntamente com o grande devorador, né? Um animal aí representado por um leão com cabeça de crocodilo e uma anca de hipopótamo. Ah, olha que coisa, né? Se o coração do morto então fosse mais pesado do que a pluma, significava que a sua vida não foi justa e então o grande devorador destrói o seu coração e com isso a própria memória do defunto para todo sempre, né? Ao lado direito aí observem o deus Tote, né? Observa aí a pesagem e registra o resultado do julgamento, né? E em caso aí de um julgamento, de um resultado justo, né, o outro deus, Horus, né, conduz o defunto à presença de Osíris, retratado aí sentado nessa imagem com as deusas Ísis e Néftis ao fundo. Enfim, é por essas considerações que a alternativa correta relativamente à questão 4 é a letra E. Se relacionava à crença dos egípcios na vida após a morte, na qual todos deveriam passar pelo tribunal para receber essa bênção. Vamos à questão 5. As afirmações a seguir referem-se à religião egípcia. Leia-as e em seguida assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. As pirâmides eram túmulos onde os egípcios enterravam todos os seus mortos. Falso. Os desenhos feitos nas paredes das tumbas egípcias devem ser vistos apenas como enfeites, não podem ser considerados fonte de informação sobre o Antigo Egito. Lembrem lá, né, do que a gente estudou a respeito das fontes históricas, portanto a letra B é falsa. Letra C. Cada cidade egípcia adorava seu próprio Deus e construía templos em sua homenagem. Lembram que a gente viu isso na aula passada? Verdadeiro, né? A letra D. Os sacerdotes podiam ascender à posição de faraó. Falso. Agora, explique o erro das afirmações falsas. Bem, a letra A. As pirâmides elas foram construídas para abrigar corpos dos faraós, né, e não de todos os mortos da comunidade, da civilização egípcia. A letra B. As inscrições lá nas paredes das tumbas, né, os chamados hipogeus, né, são, na verdade, uma das maiores e mais importantes fontes de informação que nós temos até os dias atuais sobre o Antigo Egito, porque constituem aí registros das crenças religiosas do povo, além de um retrato do seu cotidiano, do seu dia a dia. E a letra D, que foi a outra alternativa falsa, na estrutura aí social egípcia, a mobilidade social ela era reduzida e o status de faraó ele estava relacionado diretamente ao poder, que não dependia de limitações relacionadas a uma formação ou outra religiosa. Apesar disso, o faraó ainda era visto não só como um rei, mas também como uma espécie de deus na terra, né? Vamos à questão 6. Na década de 1960, o governo do Egito iniciou a construção de uma barragem no Rio Nilo com o objetivo de represar suas águas para gerar energia ao país. O texto a seguir aborda os avanços promovidos pela barragem, conhecida como Grande Represa de Assuã, e os impactos ambientais. Leia-o com atenção e responda aos itens. Esse texto figura aí junto à página 84 e traz aí a seguinte informação, né? Nos anos 50, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser planejou construir uma barragem no Rio Nilo suficientemente grande para terminar com as inundações do rio e, ao mesmo tempo, prover de energia elétrica todos os cantos do Egito. Em 21 de julho de 1970, o ambicioso projeto foi concluído. O gigantesco reservatório criado pela represa, 500 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura, foi chamado de Lago Nasser. A grande represa de Assuã acabou com as devastadoras cheias do Nilo
recuperou mais de 400 mil quilômetros quadrados de terras desérticas para o plantio e tornou possível o cultivo em outras áreas vastas. As 12 gigantescas turbinas instaladas passaram a produzir cerca de 10 bilhões de quilowatts-hora anualmente, propiciando um tremendo incremento à economia egípcia e introduzindo os benefícios do século XX a muitos vilarejos. A água acumulada no Lago Nasser, vários trilhões de metros cúbicos, foi dividida então entre o Egito e o Sudão e foi crucial durante os anos de estiagem africana, nos anos de 1984 a 1988. Apesar das enormes vantagens, a grande represa de Assuã produziu diversos efeitos secundários negativos. O maior deles foi o gradual acréscimo da fertilidade de terras agrícolas no delta do Nilo, que se beneficiava de milhões de toneladas de limo depositadas anualmente pelas cheias do Nilo. Outro efeito negativo, agora para os seres humanos, foi a difusão da esquistossomose pelos caracóis que viviam no sistema de irrigação criado pela barragem. Além disso, a redução dos nutrientes carregados pela corrente fluvial até o Mediterrâneo foi responsável pelo declínio dos cardumes e de anchovas no Mediterrâneo Oriental. Então, essa questão, esse enunciado, traz lá uma letra A, de acordo com o texto, qual foi o objetivo da construção da represa de Assuã. Como vocês devem saber, a represa foi construída para acabar com as inundações do Nilo e promover a distribuição de energia elétrica para todo o Egito. A letra B, as obras de construção da grande represa de Assuã ficaram prontas em 1970. Quais foram os benefícios trazidos por essa obra? Alguns benefícios foram, o fim das enchentes provocadas pelas cheias do Nilo, a transformação de mais de 400 mil quilômetros quadrados de terras desérticas em terras agricultáveis, a geração de energia elétrica para a indústria e os vilarejos e também o estoque de água para os períodos de seca. A letra C desta última questão do nosso capítulo traz lá o seguinte enunciado: de acordo com o texto, as obras de construção da represa também promoveram grandes impactos ambientais. Cite alguns deles. O decréscimo da fertilidade de terras agrícolas no delta do Nilo é um dos exemplos. A difusão da esquistossomose pelos caracóis que viviam no sistema de irrigação criado pela barragem, outro. Redução de nutrientes carregados então pela corrente fluvial até o Mediterrâneo, por fim responsável pelo declínio dos cardumes e de anchovas, cardumes de anchovas no Mediterrâneo Oriental, outra, entre outros exemplos que nós poderíamos aí apontar. Enfim, com a resolução de todos esses exercícios, a seção Explore seus conhecimentos, às páginas 82, 83, 84, nós finalizamos ao capítulo 5 do livro 1, último capítulo da apostila do livro 1, e a partir da próxima aula nós iniciaremos a unidade 2 com o capítulo 6.